Moisés, figura emblemática da história bíblica, membro da tribo de Levi, é reconhecido como o grande libertador do povo de Israel do jugo egípcio e um dos principais profetas do Antigo Testamento. Sua vida é entrelaçada com narrativas cativantes que refletem sua coragem, liderança e compromisso com a vontade de Deus. Sua trajetória teve início em meio a um contexto desafiador. Nasceu em um período em que o faraó do Egito ordenou a morte de todos os recém-nascidos hebreus do sexo masculino. Diante desse panorama sombrio, a mãe de Moisés, Joquebede, não suportando a ideia de perder seu filho, tomou uma medida corajosa, colocou-o em um cesto de junco e o depositou no rio Nilo. Providencialmente, foi encontrado pela filha do próprio faraó, que o adotou como seu próprio filho, nomeando-o Moisés, que significa tirado das águas. Crescendo na corte do Egito, Moisés teve acesso a uma educação excepcional e a todos os privilégios de um príncipe egípcio. Contudo, ele nunca esqueceu suas raízes hebraicas. Depois dos acontecimentos com o capataz egípcio, Moisés foge para o deserto, pois não se sentia aceito nem pelo seu próprio povo. Foi durante esse exílio que Moisés teve um encontro marcante com Deus. Ao se deparar com uma sarça ardente que não se consumia, ouviu a voz do Altíssimo. Ali, Deus o chamou para uma missão grandiosa: libertar o povo hebreu da escravidão egípcia, com humildade e temor. E depois de muito relutar, Moisés aceitou o desafio, ainda que duvidasse de suas próprias capacidades. Moisés retornou ao Egito, munido com a mensagem divina e acompanhado de seu irmão Arão. Com sinais e prodígios, enfrentou o faraó, exigindo a libertação do povo. Por meio de pragas e manifestações do poder de Deus, o faraó acabou por ceder, permitindo a partida dos hebreus. A saga da libertação, contudo, não foi isenta de desafios. O Mar Vermelho se interpôs no caminho do povo, mas sob a orientação de Deus, Moisés estendeu sua mão sobre as águas e estas se abriram, possibilitando a passagem em segurança. Essa epopeia foi o prenúncio de uma jornada que perduraria por 40 anos no deserto. A importância de Moisés na Bíblia transcende a simples liderança política. Ele foi o mediador entre Deus e o povo, intercedendo em favor dos hebreus, a ponto de impedir que Deus destruísse o povo em diversos momentos de rebeldia. Sua relação com o divino era tão íntima que, segundo a tradição, ele conversava com Deus face a face, como alguém fala com seu amigo. Quanto à sua vida familiar, Moisés se casou com Zípora, filha de Jetro, um sacerdote de Midian. Com ela teve 2 filhos, Gerson e Eliezer, que acompanharam seu pai na trajetória pelo deserto. Além de ser o líder supremo do povo hebreu, Moisés é frequentemente citado nos Salmos, principalmente nos Salmos de número 90 e 91. O Salmo 90, atribuído a Moisés, reflete sobre a eternidade de Deus e a brevidade da vida humana, enquanto o Salmo 91 é um hino de confiança e proteção divina. Já temos um vídeo sobre o Salmo 91 aqui no canal. Não deixe de assistir. O legado de Moisés é colossal, vasto e duradouro. Seu exemplo de fé, liderança e obediência a Deus ecoa através dos séculos. Ele é celebrado como o maior profeta do Antigo Testamento, um líder que intermediou a libertação do povo de Israel da escravidão egípcia e cuja influência transcendeu séculos. Seu papel como legislador e escritor dos primeiros livros da Bíblia foi crucial para a preservação da história e da fé judaica, influenciando também a tradição cristã e o pensamento ético e moral ocidental. Relacionamento com Deus. Moisés teve uma conexão singular com Deus. Além dos eventos mais conhecidos, como a sarça ardente e a entrega dos 10 mandamentos, sua vida foi pontuada por diversos momentos de comunhão direta com o divino. O livro de Êxodo narra como Moisés frequentemente entrava na tenda da congregação, um local de encontro com Deus, onde o Senhor falava com ele face a face, como alguém fala com seu amigo. Liderança no deserto. Durante os 40 anos de peregrinação pelo deserto, Moisés não apenas guiou o povo, mas também estabeleceu uma estrutura organizacional. Ele nomeou líderes tribais e juízes para ajudar na administração e resolução de conflitos dentro da comunidade. Essa estrutura ajudou a manter a ordem e a justiça entre o povo de Israel. Os 10 mandamentos.
Um dos momentos mais marcantes da trajetória de Moisés ocorreu no topo do Monte Sinai. Lá, Deus se revelou a Moisés em uma experiência única. Ele entregou a Moisés um conjunto de regras, as quais conhecemos como os 10 Mandamentos. Essas instruções foram gravadas em tábuas de pedra, como um guia para a vida do povo hebreu. Os 10 Mandamentos são: 1. Amar a Deus sobre todas as coisas. 2. Não fazer imagens ou ídolos. 3. Não tomar o nome de Deus em vão. 4. Santificar o sábado. 5. Honrar pai e mãe. 6. Não matar. 7. Não cometer adultério. 8. Não roubar. 9. Não dar falso testemunho. 10. Não cobiçar a propriedade alheia. Esses mandamentos não apenas guiaram o povo de Israel, mas também se tornaram alicerce para muitas sociedades ao redor do mundo. Eles são princípios de moral e ética que promovem a justiça e o respeito mútuo. Moisés desceu do Monte Sinai com as tábuas nas mãos e compartilhou esses mandamentos com o povo. Eles se tornaram as leis sagradas que orientaram a vida do povo israelita e continuam a orientar pessoas até hoje. Revelações e escritas. Além dos 10 mandamentos, Moisés é acreditado por grande parte dos primeiros 5 livros da Bíblia, conhecidos como Pentateuco ou a Torá. Segundo a tradição, foi ele quem escreveu sobre a criação, a história dos patriarcas, a saída do Egito, a jornada no deserto e diversas leis e mandamentos de Deus. Esses escritos formam a base da fé e prática judaica. A divisão do povo em tribos. O povo de Israel cresceu muito e se multiplicou, tornando-se uma nação numerosa, ao ponto que era difícil manter uma organização para o desempenho das tarefas e funções. Então Moisés reuniu o povo e os separou em tribos, seguindo a promessa de Deus a Jacó e mantendo os descendentes de seus 12 filhos como líderes em cada tribo. As tribos se tornaram as unidades fundamentais da nação de Israel, cada uma com suas próprias características e responsabilidades. Essa divisão em tribos não apenas refletia a genealogia e as promessas feitas a Jacó, mas também servia para a organização e governo do povo de Deus. Elas se uniram sob a liderança de Moisés, continuando a jornada em direção à terra prometida, carregando as bênçãos de suas tribos individuais. Reclamação da água de uma rocha. Em um dos episódios mais emblemáticos de sua liderança, Moisés foi instruído por Deus a falar com uma rocha para que água jorrasse para o povo sedento no deserto. Contudo, em um momento de exasperação diante da queixa do povo, Moisés, ao invés de falar com a rocha como ordenado, a golpeou 2 vezes com seu cajado. Por causa dessa desobediência, Deus o declarou como alguém que não honrou a santidade do Senhor e, como resultado, Moisés foi impedido de entrar na terra prometida. Últimos dias de Moisés. Os últimos dias de Moisés foram marcados por sua consciência de que não pisaria na terra prometida. Ele dedicou tempo para transmitir orientações, bênçãos e advertências ao povo de Israel e a seu sucessor Josué. De acordo com o relato bíblico, Moisés, com 120 anos, subiu ao Monte Nebo, onde teve uma visão panorâmica da terra prometida antes de falecer. O Monte Nebo é um monte que fica onde hoje é a Jordânia, com cerca de 817 metros de altitude. Sua morte foi uma das perdas mais significativas para o povo de Israel, que o considerava não apenas como líder, mas como um pai espiritual. Moisés foi e continua sendo uma figura de inspiração para muitos, deixando um legado de coragem, dedicação a Deus e ao seu povo, além de um modelo de liderança que perdura através das gerações. A relação entre Moisés e Deus é um dos pontos mais notáveis e emocionantes da história bíblica. Moisés foi um homem comum, escolhido por Deus para uma missão extraordinária. Desde o momento em que ouviu a voz de Deus na sarça ardente, até suas interações frequentes com o Altíssimo, Moisés experimentou uma proximidade íntima e singular com o divino. Essa conexão transcendia o mero papel de profeta ou líder. Era uma relação de confiança, diálogo e intimidade, onde Moisés ousadamente se dirigia a Deus, questionava, intercedia pelo seu povo e, acima de tudo, obedecia às instruções de Deus.
mesmo diante de desafios e incertezas. Deus não apenas confiou a Moisés a liderança do povo de Israel, mas também o instruiu, revelou a ele sua vontade e demonstrou seu poder por meio de sinais e maravilhas. Essa relação próxima possibilitou a Moisés um entendimento mais profundo dos desígnios de Deus e o permitiu ser um instrumento fundamental na preservação da fé e na orientação do povo escolhido. Ao longo de sua jornada, Moisés desenvolveu uma confiança inabalável em Deus, apesar dos desafios e das limitações humanas. E mesmo diante de suas próprias fraquezas, como no episódio da rocha, sua ligação com o Criador permaneceu firme. Essa relação de Moisés com Deus não foi apenas marcada por uma liderança eficaz, mas também por uma profunda devoção, obediência e uma fé que o sustentou em meio às mais árduas situações. Ele foi o exemplo vivo de como a proximidade com Deus pode moldar um indivíduo e capacitá-lo para cumprir grandes propósitos. Assim, a relação entre Moisés e Deus é uma narrativa fascinante de como a fé, a obediência e a comunhão podem moldar não apenas a vida de um homem, mas também o destino de todo um povo, deixando um legado que ressoa através dos tempos como um exemplo de devoção e confiança na vontade de Deus. Moisés é uma figura proeminente e central tanto para o cristianismo quanto para o judaísmo, ocupando papéis de guia espiritual, profeta e legislador. Na tradição judaica, é reverenciado como o maior dos profetas hebreus. Sua influência é tão significativa que o judaísmo é frequentemente referido como fé mosaica, em reconhecimento à sua importância. Em síntese, a história de Moisés é um testemunho vívido do poder da fé, da importância da obediência a Deus e do impacto de uma vida vivida em prol de uma missão maior. Sua história continua a inspirar e desafiar aqueles que buscam compreender o propósito de Deus e a conduzir suas vidas com integridade e fé inabalável. Que a história de Moisés nos inspire a buscar essa mesma proximidade com Deus em nossas próprias jornadas, fortalecendo nossa fé, moldando nosso caráter e nos guiando na busca por um propósito maior em nossas vidas. Pela fé, os pais de Moisés o esconderam por 3 meses tão logo ele nasceu, pois viram que a criança era linda e não tiveram medo de desobedecer ao decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a aproveitar os prazeres transitórios do pecado. Considerou melhor sofrer por causa do Cristo do que possuir os tesouros do Egito, pois tinha em vista sua grande recompensa. Pela fé, saiu do Egito sem medo da ira do rei e prosseguiu sem vacilar, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, ordenou que o povo de Israel celebrasse a Páscoa e aspergisse com sangue os batentes das portas, para que o anjo da morte não matasse seus filhos mais velhos.